E aí, meninas, tudo bom? Balanço em peso já aqui, né? Não são nem doidas. Vamos esperar todo mundo entrar, dar alguns segundinhos, que aí a gente começa, vai introduzindo. Vão aí mandando pras amigas, vai na setinha aí embaixo, tipo num aviãozinho de papel que tem, e vai convidando todos os amigos pra entrar. Vai ser muito, muito, muito legal a live hoje. Deixa eu ir arrumando aqui. Era um aviãozinho de papel, é isso mesmo. No aviãozinho de, tipo um aviãozinho de papel que tem aqui. Vai, clica nele e vai enviando para as amigas que estão online. Aí elas vão entrando aqui na live. E aí as coisas vão evoluindo, vão fluindo. Ah, só puxa saca. Quarentena, né, gente? Uma live é praticamente uma festa, um casamento. Você se arruma. Eu nem lembrava mais, parece que todas as minhas roupas são novas. Tô super feliz. Pus até uma blusinha que eu não usava fazia acho que mais de um ano, provavelmente. Mas vamos lá. Vou dar mais um minuto, prometo. Aí eu não enrolo mais. Chama a Cacá e a gente começa. Acho que eu vou começar me apresentando. Eu sou a Mari, do Balance. Eu tenho 30 anos, sou casada há 5 anos, tenho duas meninas, duas filhas, a Malu e a Nina. E quero ter muitos mais, na verdade. Quero parar no 4, eu acho. Mas vamos que vai dar tudo certo, né? Cada passo de uma vez. E o Balance realmente, ele não é um ministério na minha vida, ele é tipo tudo na minha vida, realmente é a razão. A gente sempre conversa nas nossas reuniões que o Balance, já entrando no que é o Balance. O Balance, ele é um projeto de amparo ao mundo feminino. Então, a gente até mudou de projeto para plataforma, porque a gente tem tanto os nossos meetings quanto os nossos conteúdos, as nossas plataformas. Então, se você for na nossa página aí do Instagram, tem lá no site o link e tem acesso a tudo nosso. Então, o Balance, ele é uma plataforma de amparo ao mundo feminino, onde a gente realiza N conteúdos desse universo feminino. Ele não tem fins lucrativos, o único, exclusivo intuito dele é a gente ter realmente esse equilíbrio de corpo, alma e espírito para sermos mulheres melhores a cada dia em todos os nossos papéis. Não é fácil, né, a gente ser dona de casa, mãe, namorada, amiga, profissional, empreendedora, filha. A mulher, a gente tem esse dom, né, de desempenhar N papéis. Então, a gente tem que se unir, sim, a gente tem que aprender a aplaudir outras mulheres e levar boas novas, né, e fazer diferença na vida de todo mundo. Hoje o tema da nossa live vai ser temperamentos. Na verdade, essa minha convidada que me inspirou a ler e buscar sobre isso. O tema é incrível e eu acho que eu já vou chamar ela pra gente deixar fixado o tema nos comentários. Como que faz isso? Eu não sei. Deixa eu ver. Tenho medo de clicar em alguma coisa. Não, não é aqui. Ai, gente, eu não sei como que deixa o tema fixado. Então, eu não vou mexer. Mas enfim, é isso. E o tema temperamentos é incrível. Na verdade, temperamento é um aspecto da nossa personalidade, né? Uma característica do nosso comportamento. E é incrível. Eu vou chamar a Cacá e aí eu apresento um pouquinho ela do que eu sei, porque na verdade eu não conheço ela pessoalmente, acreditem se quiser. Mas ela, onlinemente, assim, eu tenho me identificado muito. Deixa eu achar ela aqui. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Ah, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito aí nessa Obrigada a loucura, você. né? Que a gente tá de filhos em casa. Tô vendo sua Pois é. rotina. Vou falar Aham, um pouquinho por cima, na verdade, aí depois você se apresenta. tá Gente, a bom. Cacá, ela tem um Instagram, o Crazy Mama Cacá. E a Lari, uma amiga nossa do Rio, que a Cacá, ela é do Rio, ela mudou para São Paulo há pouco tempo. Foi através dessa amiga da Lari que eu a conheci e eu sigo. Ela me inspira muito no sentido de. Inclusive, ela me falou que ela até quer começar a fazer uma faculdade. Me deu até um arrepio na espinha. Mas ela é mãe de três. Ela, ela é muito criativa. Ela é mãe, esposa.
ela vai atrás de tudo, ela faz coisas na casa dela, não sei como que ela dá conta, mas eu vejo, assim, que ela busca muito, sabe, ser essa mulher, assim, de ter todos N papéis e fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes ela até posta, ai, cara, tô cansada, não aguento mais, que não sei o quê. E isso é muito legal, né? Porque eu acho que a gente ser mulher e ter todos esses papéis não significa que a gente tem que ser perfeita e dar tudo certo. É bem pelo Exatamente. contrário. Então, seja muito bem-vinda, se apresenta, eu falo muito, eu vou me controlar. Então, gente, meu nome é Cacá, Karina. Eu agora moro em São Paulo. E eu tenho, depois que eu tive as crianças, eu tenho 3 filhos, e depois que eu tive eles, eu quis estudar mais sobre filhos, sobre inteligência emocional, sobre. Porque quando você tem um filho, você vê a dificuldade que é. Você começa a ver como é que eu vou fazer isso, e cada um é diferente, e cada um é de um jeito. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, a ler muito, e o que me encantou demais foram os temperamentos. Eu amei. E aí eu comecei a ler mais sobre isso, até coloquei, fiz um destaque lá no meu, que acho que foi aí que você viu, né? Quando eu fiz, coloquei lá nos destaques, falando sobre os temperamentos. Então, acho um tema muito legal para relacionamento, para você entender melhor os seus filhos, o seu marido. Às vezes você implica e fala, gente, não é possível, essa criança tem algum problema, mas não é o temperamento dela. E até em relação a, tipo, amigos, a profissional, né, assim, eu acho que você entendendo, desde que eu vi, na verdade, os teus stories sobre temperamentos, eu comecei a estudar e toda hora que, tipo, alguém faz alguma atitude ou faz alguma coisa que eu falo, cara, não é legal, aí eu paro, não tem certo e errado, não tem temperamento bom ou ruim. É o jeito, cada um tem uma forma, né, de enxergar, de olhar a situação. Então, E a isso eu gente acho tem mais. essa mania de querer colocar as pessoas no nosso mundinho, né? Que todo mundo seja igual a gente, mas não é. Exato. Não só o temperamento é uma das partes, né, da personalidade, ainda tem a criação da pessoa, se ele sofreu algum trauma, da cultura, sei lá, foi criada num outro país, foi criada de uma família conservadora, Tudo uma família influencia, machista, né? tudo influencia. Então, É verdade. Não, muito legal. E eu já sabia os meus, hoje eu fiz uns 10 testes, eu acho, para ter certeza e, tipo, dar uma pesquisada, uma estudada melhor. E eu acho que a gente pode começar falando sobre eles. Eu já falei no começo, né, que o temperamento realmente é um aspecto da nossa personalidade. Ele facilita muito, exatamente o que você falou. A gente entendendo o temperamento, todos 4, e depois aplicando no nosso marido, nos nossos filhos, nos nossos colegas, a gente entende que não é o certo e errado, não é a pessoa, ai, cara, ela não entende nada. É a forma dela se expressar, a gente tem que entender isso. E aí eu acho que a gente pode entrar já no assunto. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí, eu vou anotando enquanto ela fala e a gente vai respondendo. tá bom. Então, o temperamento é uma forma, é como se fosse o nosso tempero, é a forma que a gente vê o mundo, é como a gente tempera o mundo. Então, cada um vai ter uma forma diferente, além do temperamento, isso que a gente falou, a criação e tudo mais. Então, são 4 temperamentos. A gente pode falar um pouco de cada um, e aí vocês não fica assim, eu sou esse, eu sou esse, eu sou esse. Espera, escuta com calma e escuta todos para você chegar no final à conclusão. E outra coisa importante também, geralmente a gente vê as coisas, primeiro a explicação do temperamento e fala, nossa, eu sou isso com certeza. Aí quando você vai para o ponto negativo, Eu não, também. não sou. Não sou nenhum desses. Os pontos negativos é mais difícil a gente enxergar na gente. Então, assim, dá uma balanceada, assim, dá uma olhada com sinceridade, porque senão você não vai se encontrar em nenhum. Então, posso falar? Quais Pode, são manda, eles? pode. Então, colérico, sanguíneo, o fleumático e o melancólico. A gente pode dividir em quentes e frios. Os quentes são o sanguíneo e o colérico, e o frio, o melancólico e o fleumático. Caraca, eu sou sanguínea e colérica. Eu É, fervo, então. eu também. Só que eu sou primeiro colérica e Eu depois, também, eu sou depois primeiro sanguínea. colérica e depois sanguínea. Sério? Uhum. Ih, caraca, não sei como é que você quer ter mais filho, então, minha filha. Colérica, eu já tô aqui com as crianças. Na ala dos filhos, o sanguíneo que domina mais. Ah, tá. Então, então vamos falar do sanguíneo primeiro? Ah, não, então, isso que você falou. A gente tem esses 4 tipos, mas a gente é um predominante
E a gente tem um outro secundário que pode ser menos fraco, assim, entendeu? Pode ser. Não tem uma porcentagem certa de quanto é cada um. Mas você tem um principal e tem um outro que é um secundário, que é isso que você falou. Você é colérica e sanguínea, eu também. Então, a pessoa pode ser fleumático e melancólico. Então, na verdade, são 12 tipos de combinação. Sanguíneo com colérico, sanguíneo com fleumático, sanguíneo com melancólico. Então, e aí vai, né? Cada um deles. Então, vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa muito extrovertida, aquela pessoa que é amiga de todo mundo, que chega já causando. Oi, galera, beleza? Aquela pessoa que fala, chega chegando. Fala com todo mundo, aquela pessoa que não tem tempo ruim, que toda hora tá falando com todo mundo, se comunicando, é super comunicativo, é um ótimo vendedor, né? Extrovertido. E gosta muito de falar, de se comunicar, é bom vendedor. Então, essas pessoas geralmente são da área de vendas, dessa área mais de comunicação, podem ser sanguíneos, são muito espalhafatosos, muito carismáticos, dinâmicos e também, que mais? Eu anotei aqui para poder não esquecer, senão são muito amigáveis, tem muita facilidade de fazer amizade, aquela pessoa que aonde vai, você senta numa roda, você conversa com todo mundo, não tem problema de fazer novos amigos. Você quer falar, Mar? Não, eu também tô com uma cola que eu fiz um estudinho aqui, na verdade, e o que eu coloquei mesmo de pontos fortes deles é que eles são comunicativos, resilientes, eles se adaptam e eles são super entusiastas, assim. Uhum. Então, isso é uma coisa deles que tem que tomar cuidado, porque eles são muito, muito animados, muito eufóricos, e às vezes eles acabam deixando muitas coisas para trás. Do tipo, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e não fazer tudo. Quem faz tudo de não faz fazer nada, tudo. né? Exatamente. Quer fazer tudo, um pouco desse problema que eu tenho que me autocontrolar sempre. Exatamente. Então, isso é uma característica dos sanguíneos. E outra coisa, né, eles são desorganizados e eles são, essa parte quente, que é tipo do colérico, eles são irritados, mas não tanto quanto o colérico. Eles são irritados daquele não pisa no calo dele. O colérico não. O colérico é aquele que explode por qualquer coisa. O sanguíneo é daquele tipo que você não pode pisar no calo dele, que aí ele vai falar mais do que deve. Entendeu? Eu até anotei pessoa... alguns pontos a ser trabalhados no sanguíneo. Impulsividade, falta de atenção, superficialidade, que é esse lance de querer fazer tudo e não faz nada, e o exagero. E eu super identifiquei. E aí também eles são indisciplinados. Esses são os pontos fracos agora, né? Porque eu não dividi. Os pontos fracos, eles são indisciplinados, que aí entra nessa coisa da pessoa querer fazer tudo e não fazer nada pela falta de disciplina. E manipulam as pessoas, são egoístas e narcisistas. Essa parte que eu te falei, que é difícil, que aí você fala... Não, é horrível, aí quando você fala essas coisas, você fala assim, não foi isso não. Aí essa parte você tira, sabe? Mas também não quer dizer que 100% das pessoas são 100% disso que a gente vai falar aqui. Até porque, como tem essa combinação de temperamentos, pode ser que você tenha uma coisa e não tenha outra. Senão nós seríamos todos iguais. Todos sanguíneos seriam idênticos. Socorro, então, né? Até para dar um exemplo, por exemplo, meu pai e a minha irmã, os dois são sanguíneos, mas eles são muito diferentes. Porque o meu pai é sanguíneo com colérico, muito sanguíneo, sabe? Um pouco de colérico. E a minha irmã é sanguínea com fleumático. Então, dá, sabe? Fica diferente. Você, quando vê assim, você não nem imagina, talvez, que eles tenham o mesmo temperamento. Mas aí, conforme você vai analisando, você vai conseguindo descobrir. Por isso que tem essas diferencinhas, assim, dependendo do seu segundo, né? Então, vamos ver. Dificilmente eles olham para trás. Ou seja, não se beneficiam muito com seus erros, têm dificuldade tipo de ver o que fez de errado para poder consertar. Eles são... apesar de... Engraçado isso. Apesar deles serem muito extrovertidos e seguros de si, eles são bem... Parecerem ser seguros de si, eles são inseguros, na verdade. Então... Eles são meio superficiais, né? Isso. Então... os seus, como é que é? Os seus temores giram em torno de fracasso pessoal. Aquela pessoa que tem medo de fracassar, até porque como ele é muito extrovertido, muito espalhafatoso, está sempre à frente, é líder, geralmente, é difícil para ele admitir, falar. Então, assim, tem essas complicações do sanguíneo. É total, e uma coisa importante é que, por exemplo, em crianças...
Geralmente essas crianças sanguíneas, a minha, a do meio, a Isa, ela é sanguínea. Essas crianças geralmente são diagnosticadas com hiperatividade ou déficit de atenção, por serem muito aceleradas, sabe? A Isadora, quando era pequenininha, a bisavô, as pessoas mais antigas têm mania de falar essas coisas. Ai, minha filha, ela tem alguma coisa. Essa menina Não ela é é muito normal. agitada. Não, não é normal. Mas aí eu ficava assim, gente, será que realmente não é? Aí você fica, tipo, se as pessoas ficam falando, você fica meio assim, né? E aí, por conta dela, eu fui estudar. E aí eu descobri isso, que na verdade ela é sanguínea, é o temperamento dela, e se você for parar para analisar, ela não tem nenhum problema. Sim. É aquela coisa do jeito dela de ser. Bom, eu acho que o do sanguíneo a gente falou tudo. Tem mais alguma coisa? Não, o que eu anotei era isso por cima mesmo. Ah, então, e um exemplo na Bíblia de sanguíneo é Pedro. E é engraçado quando você começa a pegar histórias, a Bíblia, um filme, e você tentar encaixar, até como exercício mesmo, tentar encaixar os personagens nos temperamentos, Super é muito legal. legal. Porque você começa a entender melhor a pessoa. E aí, quando você vê Pedro, ele foi o cara que teve coragem de, quando Jesus estava andando lá no mar, falar: Eu quero ir. Eu vou. É aquele cara do tipo, vamos partir pra cima, entendeu? Teve um problema, ele pega lá a espada e corta a orelha do cara, entendeu? Então não tem muito problema. Ele parte pra cima, ele parte pra resolver o problema. É aquele cara Ele que vai, tenta, né? que vai, e depois pensa o que vai acontecer, entendeu? Depois ele quase afogou, mas ele foi. E foi o único que teve coragem. Então Muito é legal. isso. Vamos partir pro colérico? Fechado, vamos. Então vamos se entregar agora, né? Vai todo mundo saber. Eu já tô aqui, ó, coçando, porque não é isso mesmo, por mais que a gente, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, mas é ruim você ouvir os seus defeitos, que você sabe, cara, É que é. super ruim, é super ruim. E aí, até quando eu fui fazer a minha, eu fui falando meio sem graça, que eu falei assim, poxa, gente, tipo, parece que eu tô me entregando aqui. Aham. Vocês estão conhecendo todos os meus podres. Mas É vamos bem lá. isso. O colérico, ele é muito ativo, ele gosta de ter planos, ele é uma pessoa muito determinada. Então, assim, se um colérico fala, eu vou acordar 6 da manhã para caminhar, ele vai acordar 6 da manhã para caminhar. É por isso que o pessoal vira para mim todo dia eu posto eu malhando. É todo mundo, meu Deus, você é louca, como é que você Socorro, você é louca, eu consegue? acho isso. 3 crianças, você acorda cedo para malhar? Não sei, é isso, entendeu? É uma coisa assim, eu boto na minha cabeça que eu vou acordar para malhar, eu vou acordar para malhar. Não adianta, pode. Aí me frustra quando não consigo, quando uma criança me atrapalha, tipo, mamãe, eu quero café da manhã. Aí, tipo, já, ai, droga, meus planos, sabe? O colérico tem um pouco disso. Você quebrar os planos dele é uma frustração enorme. Sim. Então, é uma pessoa muito determinada, não tem medo de mudança, tem muito estímulo para ideia, para fazer planos. Não Ele é gosta. ambicioso, dominador também, né? Sim. Aham. Não gosta de depender de pessoas. Por exemplo, você oferecer uma carona para um colérico é meio. Ele não. Dificilmente ele vai querer, porque você pode chegar atrasado, você pode demorar, entendeu? Você pode, sei lá, vários fatores. Aí a pessoa não pode deixar, eu vou com o meu carro. Então, não gosta muito de depender. Isso é uma coisa complicada também, porque ele não gosta de passar a tarefa para outras pessoas. Não gosta de. Oh, meu Deus, esqueci a palavra, gente. Enfim, não gosta de passar a tarefa para outras pessoas. Sim. Porque a pessoa não vai fazer do jeito dele, a pessoa vai fazer errado no conceito dele. Então, para quem é empreendedor, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque você não vai dar conta de fazer tudo sozinho, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de outras pessoas. Então, você tem que abrir mais para poder aceitar ajuda e aceitar opiniões diferentes da sua. Isso é outro problema do colérico, tem dificuldade de aceitar opiniões diferentes. Então, tem que estar mais É aberto para verdade. isso. O que eu coloquei aqui, né, de pontos fortes, é colérico. Determinado, tem muita habilidade de liderança e é, tipo, de praticidade. E Isso. os pontos que precisam ser trabalhados é egocentrismo, intolerância e impaciência. Isso. Então, um dos principais pontos negativos é que ele estoura muito fácil, ele se irrita muito fácil. A Camille falou aqui, ó, a gente tem dificuldade, o colérico tem dificuldade de delegar funções. Isso, delegar. Isso que eu queria falar. Ela acabou de escrever aqui. E a Camis é colérica mesmo. Exatamente isso que eu queria falar. Delegar funções. E um dos pontos negativos é que ele é muito irritado e para ele todo mundo é muito devagar.
ele é muito acelerado. Então, para ele, todo mundo é muito lento. O fleumático e o melancólico é desesperador, assim, para a pessoa que é sanguínea, entendeu? É aquela pessoa que se irrita de bater na mesa, de ficar buzinando para os outros. É aquela pessoa que tem que controlar bem o temperamento dela, porque ela é muito explosiva. Qualquer coisa me tira do sério. Paulo era colérico, exatamente isso. E não tem paciência, não é muito afetuoso. Isso é uma coisa também. Tem outras formas que a pessoa mostra carinho, não é muito afetuoso de ficar abraçando, dando carinho, não sei o que, esse tipo de coisa. É muito obstinado, é muito sagaz, consegue o que quer, vai atrás até conseguir. E não lida bem com as suas emoções, é uma pessoa difícil de controlar as emoções. Administrar, né? Isso. Administrar. E coloca pessoas à frente de precisa aprender a colocar pessoas à frente de objetivos. Porque às vezes a pessoa, eles, como tem aquela coisa muito do eu preciso fazer isso, às vezes passa por cima de alguém para ter que conseguir fazer aquilo. Sim. Então, isso é uma coisa que o colérico tem que tomar cuidado para não estar passando acima das pessoas ou esquecendo as pessoas para atingir o seu objetivo. E outra coisa é que às vezes eles preferem fazer 60% ou 80% das coisas não tão perfeitas do que uma coisa perfeita, entendeu? Prefere fazer muitas coisas 60%, 80% do que fazer uma coisa só. E aí provavelmente ele vai se frustrar com isso, né? Porque exatamente. E aí esse é o problema também, porque às vezes quer fazer um monte de coisa e acaba se frustrando. Não é muito detalhista, não tem essa coisa de ser perfeccionista, é muito de atividade, de estar fazendo muitas coisas. E é isso que a gente falou aqui, que Paulo é um exemplo de colérico. É aquele cara mais estourado, você vê pelas cartas dele que ele sai dando bronca em todo mundo. Ele fala mesmo. Fala mesmo, sem dó nem piedade. Então, é esse tipo de pessoa. Muito tem mais legal. alguma coisa aí para falar de colérico? Não, eu falei já. Vamos ver os pontos fracos e fortes. Tá bom. Então, essa foi a parte quente, que foi o sanguíneo e o colérico, que são as pessoas mais estressadas, mais irritadas. Se você é desse tipo, mais estressado, mais irritado, ou você é um ou você é outro, provavelmente. Ou você é as duas. Ou você é as duas. Aí o problema é um pouquinho maior. Eu também. E aí... A Camis falou aqui, né, que ela faz um monte de coisas, mas sai tudo perfeito. Realmente, você é colérico, mas você com certeza tem um frio junto. Pode ter um pouco de melancólico, porque o melancólico já é um pouco mais isso, então. Eu acho que é pelo que eu estudei, pode ser. Adoro, estou julgando as amigas. Vai só passando. Acho que você é isso, acho que você é isso. Mas um ponto, assim, para quem tá na dúvida, tipo, ai meu Deus, eu sou quente, com certeza, mas não sei qual dos dois. Uma das duas coisas é, o sanguíneo tem mais facilidade de perdoar, esquece fácil, tipo, a gente briga, dá 2 segundos, pô, de boa, tô tranquilo, Mari, beijinho. Eu sou assim. Eu não sou assim. Eu quero, matar e depois eu finjo demência. Não, eu demoro. Então, aí o colérico não. O colérico é aquela pessoa que demora um pouquinho. Por exemplo, eu e meu marido, a gente discute e tal, ele já vem, meu amor, me abraçar. Eu falei, amor, dá um tempinho, vamos esperar acalmar, porque... Dá um minutinho. Já te perdoei, meu amor, problema nenhum, tá tão de paz já, mas eu preciso do meu tempo. Então, se você é um pouco assim, você é colérico. Então, mas já você coloca o exemplo do seu marido. Eu lembro que o meu marido não sabe pedir desculpa. A desculpa dele é de outras formas. É abraçar, é me dar alguma coisa, trazer um copo de água. E eu tinha muito essa dificuldade que eu tava certa, sempre eu tava certa. Então eu não ia ceder. E aí eu comecei a aprender que eu ia ficar irritada se eu não cedesse. Então o que eu faço? Eu respiro, inspiro, fico com muita raiva. Penso em, sei lá, penso no cor-de-rosa. E eu sempre, tipo, não, cara, vai ficar tudo bem, não adianta eu ficar aguardando. Eu, tipo, me autocontrolo e já perdoo antes dele me pedir perdão ou de fazer alguma coisa pra dar tudo certo. Então, isso foi uma coisa que eu me condicionei, porque realmente eu acho que eu sempre tô certa. E sou. Então, sempre, óbvio. Mulheres geralmente estão, né? Mas isso é uma coisa que diferencia o sanguíneo do colérico. Então fica mais fácil a gente distinguir aí qual dos dois a gente é. Meu marido não conhece a palavra desculpas. Então deve ser problema de maridos, óbvio. Gostei dessa. Então, vamos falar do fleumático agora? Vamos.
Então, o fleumático é aquela pessoa mais gente boa, é aquele que sempre tá de bem, que dificilmente ele tá mal-humorado, é aquele que não briga, que geralmente apazigua a briga dos outros, é aquele que, pô, galera, tá tudo bem, vamos ficar bem, não precisa brigar. É aquele que tenta resolver o problema, sabe? Tipo, é aquele que foge de briga. Tem alguém brigando, ele tenta apaziguar, foge, tô fora, pra sempre estar bem com todo mundo. É uma pessoa muito engraçada, só que é engraçado natural, né? Aquele forçado, né? O sanguíneo que é, ah, galera, não sei o quê, nananã. Não, é aquele engraçado, assim, que você não dá nada pela pessoa quando você vê você tá rindo. É isso. Aquela pessoa engraçada natural. São fáceis de lidar, evitam conflitos, são amáveis, amigos, fácil de se relacionar, sabe ouvir. Aquela pessoa gente boa, sabe? Que não arruma problema com os outros. Eu coloquei assim, é sonhador, pacífico e dócil. Prezam a Isso. rotina, o silêncio e não perdem o controle, é o que você acabou de falar. Avaliam mais as situações, assim, antes de agir. São observadores, disciplinados e não reagem bem às críticas. Aham. Então, eles são pessoas de bom coração e um ponto fraco deles é que eles não têm muita atitude. É aquela pessoa que não vai. Ah, a gente precisa de um líder aqui para fazer do líder desse negócio de hoje. Ele não vai ser o cara que vai levantar a mão e vai falar, eu vou. Ele vai ser aquele assim, putz, não tem ninguém? Tranquilo, pode me colocar. Mas não vai ser aquela cara que vai dar. Provavelmente o cara que vai levantar a mão é sanguíneo ou colérico. Vai Eu falar, coloquei pô, até pode me como colocar. ponto que precisa ser trabalhado, exatamente o que você falou. Lentidão, resistência a mudanças e indeciso. Isso. Então, é aquela pessoa que vai. E a gente está falando, estão perguntando, a gente está falando do fleumático. Isso, do fleumático agora. É que o meu parou aqui, as minhas perguntas parou em alguém e não rolou pra cima aqui. Esse é o fleumático agora, gente. Deixa eu escrever aqui. Então, ele é mais conservador, não gosta muito de mudanças. Ele se economiza, sabe? Tipo, vamos evitar a fadiga? É tipo o Jaiminho do Chaves, sabe? Tipo, quero evitar a fadiga, aquela pessoa que não economiza. Por isso que ele também não toma liderança das coisas. Ele fica ali, se precisar, ele vai. Então, é meio medroso, inseguro, que foi o que você falou. E ele precisa sair do comodismo. Precisa ser mais confiante, precisa quebrar um pouco desse medo, dessa insegurança dele para poder tomar a frente das coisas, dos projetos da empresa. Eu tô amando, Enfim. a gente super expondo nossos maridos aqui. Todo mundo, esse é meu marido. Não, esse é o meu. Não, esse é o meu. O meu é. Então é ótimo, porque eu sou super quente e ele é frio. Então a gente dá uma... Fica Dá uma equilibrada. Aí é bom. Mas acontece muito dos dois serem sanguíneos, dos dois serem coléricos. E aí complica um pouco mais. É um relacionamento um pouco mais complicado. Se os dois forem quentes, vocês vão se embicar muito. Não, que vai dar errado melhor nem é nada. ser o oposto, né? A Camille tá perguntando. Ela falou, o Johnny o marido dela é sanguíneo e fleumático e ela é colérica e melancólica. É o oposto. Então é até positivo porque dá um equilíbrio, né? Os dois têm quente e frio. Aí vai depender de qual é o maior e qual é o menor. Mas aí vai depender muito daquilo que a gente falou também, da pessoa, do comportamento, como ela foi criada. Às vezes ela foi criada de uma forma que ela sabe super lidar com o temperamento dela. Tem pessoas que são coléricas que, tipo assim, a pessoa fala, eu sou colérica. Fala, não, cara, não é possível. Essa pessoa não é. Porque é muito tranquilo, muito de boa. A pessoa soube lidar, sabe, com o temperamento dela. Então, isso que é o bom da gente conhecer o nosso temperamento também. Porque a gente sabe os nossos pontos fracos pra gente tentar melhorar. Exato. Isso que é o mais legal. E tanto assim em casa, quanto com os amigos, quanto na área profissional. Tipo, é você se entender, se conhecer e saber lidar. Cara, não tem nada mais top do que você mesmo saber os seus defeitos e tentar contornar e tentar, tipo, melhorar a cada dia. Não, esse autoconhecimento é muito importante para a vida, para os relacionamentos, para tudo, né? É verdade. E aí o exemplo de fleumático da Bíblia é Abraão. É aquele cara, gente boa, que quando Deus falava, pô, o cara topou levar o filho dele para sacrificar, sabe? Pô, tranquilo. Se ele fosse sanguíneo colérico, ele falava, Deus, você tá louco? Você é maluco? Vou nada. O cara não tem que ser muito gente boa para falar, não, Deus, claro, vou levar assim meu filho para sacrificar. Isso é muita plenitude. Muito, é aquele cara super gente boa, que tudo tá de bem,
compreensivo. Então, esse é o exemplo. E agora, o último que falta é o melancólico. Vou escrever aqui rapidinho. Melancólico. Foi. Então, o melancólico é aquela pessoa mais introspectiva, mais... Tímida, né? Ai, caramba. Mexi aqui sem querer. Apagou aí pra você, eu? Aham. Tô aparecendo. Não. O que eu fiz, gente? Ai, droga, tá vendo? Isso que dá. A gente vai mexer no negócio e some. Não sei. Quer Será que sair? Eu te chamo de novo? É, melhor. Tá. Peraí, gente. Erros técnicos. Crazy aqui. Ai, Aí, vou... foi. Pronto. Então, o melancólico é aquela pessoa mais introspectiva, mais dentro dela, muito pensativa, aquela pessoa que sofre muito, é meio pessimista, sabe? Aquela pessoa que É. tudo vai dar errado. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Artístico, solitário, né? Sim, os melancólicos são muito artistas, geralmente os poetas, artistas, pintores. Esses caras geralmente são melancólicos, são aqueles caras que param para observar o que ninguém observa. O cara que vai é tão introspectivo que ele está dentro dele, ele vai parar, vai olhar aquele negócio, vai pintar, vai fazer uma obra incrível, porque ele tem essa coisa de estar nele. Ele não tem a agitação do melancólico e do sanguíneo para poder atrapalhar isso tudo. Sim. Então, ele é aquele cara, alma de artista, ele gosta das coisas bem feitas, mais detalhista. Até por isso que o artista também, geralmente, são os Normalmente melancólicos. eu coloquei aqui, né, que eles têm sensibilidade aflorada, são profundos, detalhistas. Os pontos fortes são lealdade, dedicação, sensibilidade. E os pontos que precisam ser trabalhados é o egoísmo, o pessimismo e inflexibilidade. Vê se bate. Isso. Eles são pessoas leais que buscam a excelência. Eles são sensíveis. Eles... então, um dos problemas é que... não, eles realizam bem as tarefas. Deixa eu falar só os pontos positivos para depois passar para os negativos. Tá. Eles realizam bem as tarefas. Eles planejam e organizam muito bem o futuro e as coisas que eles precisam organizar. São mais perfeccionistas, então prestam mais atenção nos detalhes. E os pontos negativos, ou os pontos fracos, eles pensam muito, precisam processar aquela informação, aquela pessoa que você conta um negócio, a pessoa fica mastigando aquilo, sabe? Tipo, eu preciso processar, me dá um tempo para eu poder me programar. É aquela pessoa mais pessimista, como a gente já falou, acha que as coisas vão dar errado, eles são muito críticos, muito autocrítico, e ele vive em torno dos seus sentimentos. Isso é uma coisa que o melancólico tem que tomar muito cuidado. Porque, como ele vive muito dentro dele, dentro dos pensamentos dele, do que ele sente, ele tem uma tendência, não que seja sempre, mas ele tem uma tendência à depressão. Porque é aquela pessoa que, quando pensa demais, sofre demais, tudo é muito doído. Então, É é uma pessoa que tem intenso, que... né? É tudo muito intenso. Então, a pessoa tem que tomar cuidado um pouco com esse humor dela. São pessoas que se ofendem facilmente, acham que as coisas são pessoais. Tipo, ela tá fazendo isso porque é comigo. Se fosse com outra pessoa, isso não ia acontecer. Então, são egocêntricos também. Isso entra um pouco no egocentrismo, essa coisa de se ofender facilmente. Como eles são muito egocêntricos, eles acham que tudo é só com ele que acontece, né? Sim. Então, eles guardam rancor. Isso que é o diferencial também entre o fleumático e o melancólico, que é a mesma coisa do sanguíneo e do colérico que a gente falou. O fleumático é aquele cara que perdoa rápido, e o melancólico já é o cara que guarda um pouco mais. Precisa também do seu tempo, igual o colérico. Então, aí também já faz a diferença. Se você é frio, você já consegue dar uma diferenciada aí, que é uma boa diferença. Isso geralmente a gente sabe, se a gente perdoa fácil ou não. Isso é uma coisa bem legal que a gente sabe. E uma coisa também que eu tava lendo e ver se faz sentido pra você, que temperamento ele não é destino, ele não é tipo, ai, cara, eu sou sanguínea, então, meu Deus, eu vou explodir, que não sei o quê. Não, a gente consegue se adaptar se a gente tiver, né, uma boa rotina. Por exemplo, uma das características do meu temperamento é desorganizada. E, cara, eu tenho que organizar minha casa, tenho que trabalhar, tenho que ser esposa, filha. Se eu não criar uma rotina, não desenhar isso, eu vou surtar, eu piro.
Então, por Uhum. mais que tenha os pontos negativos, ele realmente não fala quem você é. A gente pode se adaptar e tentar realmente melhorar, né? Essa parte que precisa ser trabalhada. Então, se você, por exemplo, eu estou desorganizada. Mas, cara, você pode comprar um planner e começar a se organizar, fazer a rotina. Eu tenho que ter horário Aham. para tudo, porque senão eu realmente não dou conta das coisas. Então, isso é muito importante, essa frase, né? Temperamento não é destino, pode ser modificado. Até a Tati perguntou isso. Aham. Exercitar bons hábitos saudáveis, se controlar, ter consciência, faz parte da inteligência emocional e dessa mudança. Então, não precisa se culpar ou se julgar pelo seu temperamento. Você Uhum. falou no começo, né, de a sua cultura, a sua educação, a forma de você ver a vida, influencia também no seu temperamento. Então, não é tudo tão ao pé da letra, né? Então, uma coisa assim, é que o temperamento em si não vai mudar. Mas como você conhece o seu temperamento e você sabe que, por exemplo, você é muito explosiva, você vai controlar isso. Ele Isso. ainda vai estar lá dentro de você, vai estar lá querendo sair. Mas como você sabe, e com a maturidade a gente vai aprendendo cada vez mais isso, você sabe que momento você começa a se irritar mais. Eu tenho lido muito sobre comunicação não violenta, sobre raiva, sobre tudo isso que para mim é minha pior coisa, sabe? Para mim é muito difícil lidar com isso. Então, eu sei que esse é meu problema, então eu preciso trabalhar isso todo dia. Aonde que eu consigo melhorar? Então, todo dia isso vai estar lá, é o meu espinho na carne, vamos dizer, sabe? Tipo, então o problema é esse, ele não vai mudar, mas você consegue trabalhar muito bem nisso. Então já facilita muito. A tia Marcinha até colocou. É possível sim. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo são mudados. Obviamente, gente. A gente tem que tentar se controlar, mas realmente é a parte espiritual que a gente fala, né? Que a gente nasceu Aham, com um vazio dentro de nós que precisa ser preenchido e só Deus pode preencher. Então, aham. realmente, aquele papo de solitude, de ter uma conversa bacana com Deus, nosso relacionamento com Ele, as coisas realmente vão se moldando e a gente vai sendo mulheres e pessoas melhores, sem dúvida nenhuma, tia. Então, faltou o exemplo do melancólico na Bíblia, que é Moisés. Que é aquele cara que Deus soube trabalhar muito bem com ele. É aquele cara que quando Deus chamava, ele ficava, ai não, mas eu não posso ir, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Ele sempre colocava os empecilhos e Deus sabia a forma de lidar com ele. Até por Então, isso que isso é ele muito, não foi, né? Não chegou lá. Muito verdade. Eu não ia pensar nele, não. muito legal. Então, a gente começa a prestar mais atenção. Quando a gente lê a Bíblia e conhece bem os temperamentos, a gente consegue identificar cada um e entender melhor eles, né? É E aí, um verdade. livro até que chama Temperamentos Transformados. Ele fala disso. Eu não cheguei a ler Mostra, ele você tá com ele todo. aí? Mostra a capa aí pra Não, gente. eu não tô Ah, com não ele, tá? porque me mandaram em PDF. E Entendi. aí eu não cheguei a ler ele todo. Eu dei uma lida assim, depois de uma live que eu fiz sobre isso. E aí ele Como que fala ele sobre chama? temperamentos transformados. Depois eu posso até te mandar, se você quiser colocar lá. Legal, vamos, vou anotar aqui. Então, óbvio que como a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente busca mais a Deus, a gente pode pedir para que Ele controle o nosso temperamento, que a gente possa trabalhar mais nisso. E cada um sabendo o seu, fica mais fácil para a gente poder trabalhar e melhorar isso. Qual o exemplo do colérico? Paulo. Paulo é o colérico da Bíblia. Pedro, sanguíneo. Paulo, colérico. Abraão, fleumático. E Moisés, melancólico. Isso. Isso, a Camila escreveu aí. Boa. Isso, melhor. Não, e é isso. E assim, na internet tem N testes. Eu acho super válido. Às vezes você se identificou em um ou no outro, é super importante. Não sei se vocês anotaram. E vai fazer teste também para você se conhecer, para você entender a vida do teu parceiro, dos teus filhos, do teu amigo. É muito legal. E é isso, não tem certo e errado. Todos têm uns pontos fortes, todos têm uns pontos fracos a ser melhorados, a ser trabalhados, enfim. Então, o importante é isso, é a gente se entender e ver que, cara, a gente é mais fácil até pra gente simplificar a vida.
Porque a gente Uhum. começa a entender que a minha lente é diferente da lente da Cacá, que é diferente da lente da Marcinha, que é diferente do Xuxa e assim sucessivamente. Então, são só visões diferentes, formas diferentes de ver a mesma coisa. Então, facilita Exatamente. no nosso relacionamento. E hoje, os nossos relacionamentos, principalmente nessa quarentena, fazem toda a diferença, né? Tem gente que tá surtando com o marido que não conhecia tanto o marido. Cara, tenta entender o relacionamento dele, ou se você mora com a tua mãe ou com uma amiga, tenta entender o temperamento, para você Aham. aprender a lidar, para você ter paciência, assim como as pessoas têm que ter paciência com o teu modo, né, de viver. Uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, ninguém vai experimentar o mundo da forma que você experimenta. Você, sanguíneo, vai experimentar o mundo como um sanguíneo. Você vai achar que as pessoas são mais devagar, você vai achar que todo mundo é lento, você vai achar que todo mundo tem que ser expansivo que nem você, É, mas não é. Cada um vai experimentar o mundo de uma maneira diferente, de é acordo com o seu verdade. temperamento, com a sua personalidade, com a forma que ele foi criado, com a sua cultura, com todo esse conjunto de coisas que constitui essa pessoa que a gente é. Então, não é uma coisa simples. E agora, como você falou, na quarentena, a gente, todo mundo trancado dentro de casa, com a família, todo mundo surtando. Mas aí você se coloca lá e pensa, calma, minha filha é sanguínea, esse é o jeitinho dela, o jeitinho que Deus fez. É Então, isso vamos botar essa mesmo. menina para gastar energia. É Você isso começa a mesmo. entender melhor, então é ótimo. Não, e aqui, né, ela pediram pra gente passar o PDF. Vamos fazer assim. A Cacá vai me mandar mais ou menos, nem que for uma foto, ela é igual eu. A gente, ó, caderno, não tem nada de Aham. computador. Eu sou assim também. Ela perguntou se tinha coisa no computador. Eu falei, não, eu tenho tudo escrito no caderno. Não, eu nem discuti porque eu também sou assim. Mas vamos fazer o seguinte: me passa depois, nem que for uma foto, algumas observações por cima, e aí eu tento montar um mini e-book. E quem quiser, manda o direct no Balance que eu envio por e-mail. Manda só deixar o e-mail lá e a gente faz um mini e-book disso então para vocês. Tá bom. Eu tenho 2 livros para indicar aqui, para quem gostou Boa, muito do boa. assunto. Esse aqui é o livro do Dr. Ítalo, Os Quatro Temperamentos. Os dois falam sobre educação de filho, mas primeiro, tipo, quase que metade do livro é explicando o temperamento, e depois ele fala sobre as diferenças e como lidar com esse tipo de temperamento. Esse livro do Dr. Ítalo é muito bom, só que ele é bem complexo, sabe? Ele trabalha uma coisa de quente, frio, seco. Aí fala que o temperamento é quente com aporte em seco. Então, é um negócio assim, você vai parar e prestar É super bem atenção para ler complexo, o tem que livro. anotar, né? Ler e É anotar. complexo. Então, assim, eu cheguei no meio do livro, eu tive que voltar lá por início para falar, cara, o que é aporte? O que é seco? Que raio de seco é esse que ele tá falando? Já se perde no meio do caminho. Então, é aquele negócio que você tem que prestar meio que atenção e ficar indo voltando para você entender direito o que é o quê. E tem esse aqui que é bem mais simples, que é Temperamento Sem Limites, que é da Isa Minitel. Ela é super forte aí no Instagram e o Ítalo também, o Dr. Ítalo é super também. E tem muita coisa no YouTube desses dois, tanto do Ítalo como da Isa, falando sobre temperamento. Tem lá nos meus destaques também, se Como quiser que alguém ver com chama? Ah, calma. tem nos seus destaques? Ah, então Tem nos beleza. meus Eu ia destaques tirar, o eu ia printar, dar temperamento. o print. Tá bom. Se você Você, quiser depois eu... inclusive, quem tiver alguma dúvida, você tem nos seus destaques esse estudo completo, né? Tenho. Com tudo que você falou. Ótimo. E a gente vai deixar lá no Sim. salvo também. É. Então, se vocês quiserem entrar lá, tem lá nos destaques direitinho, que aí se você quiser ver com mais calma, esse aqui você ainda vai ter 24 horas para ver, mas se você quiser entrar lá para ver com mais calma, quiser tirar alguma dúvida também, me mandar uma mensagem, a gente conversa sobre isso e eu tento ajudar vocês aí. Fechado. Ai, gente, eu acho que foi isso. A gente foi tentando responder as perguntas aí, a interação junto. Alguém tem mais Cacá, alguma muito pergunta aí? Se obrigada. tiver, fale agora Ah, ou é caso para verdade, vai sempre. falando agora. Eu queria já, para a gente ir falando, indo para o final, queria te agradecer por você ter topado, aceitado. Quando tiver nosso próximo meeting, tá super convidada. Inclusive, esse sábado a gente ia ter o nosso meeting, a gente teve que cancelar, obviamente. Mas a gente pensou em. A gente queria estar perto de vocês da mesma forma. Então, a gente vai ter no sábado, a gente vai ter 3 sessões, na verdade, dos meetings. A parte de corpo, alma e espírito. A de corpo vai ser às 14 horas com uma convidada incrível, que ela é uma nutricionista aí de São Paulo, inclusive. Ela é muito legal. Para ela, a nutrição vai muito além de você comer bem. Ela fala que está muito ligada à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, que eles precisam ser tratados.
e depois a gente consegue ter uma rotina alimentar boa. É muito legal. Aí a segunda sessão vai ser às 16 horas, que é a parte da alma, sentimentos e emoções. A gente vai estar falando com a Renata Fontanetti. Ela é modelo, influenciadora, ela é mãe, ela tá grávida, inclusive. Ela é chefe de cozinha, ela é professora de etiqueta, ela é incrível. E ela vai falar como ser organizada nesses 1000 papéis. E também ela vai dar várias receitas, dicas, vai ser muito incrível. E a última parte, que é a parte espiritual, a gente vai ter a Késia. Ela é incrível, ela é diretora da Betel, do Souza Brasil. Ela fala realmente sobre cura da alma e vai ser um momento incrível. Então, a gente espera realmente todas vocês, convidem as amigas. E vai estar incrível. Quem quiser, então, receber esse e-book que eu vou montar bem rapidinho, gente, vai ser um mini e-book. Entra na nossa plataforma que tem no link da bio do Balance, tem uma plataforma. Clica lá no site e se cadastra, porque aí os e-mails, todos os e-mails e cadastros que forem recebidos hoje, eu já sei que eu tenho que direcionar esse e-book. Aí eu acho que facilita muito. Eu acho que eu falei tudo, né? O post da live, escrever na plataforma. Sábado vai ser incrível, o tema é Nutrindo Ideias. Cacá, esteja aí com a gente também. Legal, vai ser ótimo. E eu acho que é isso. Muito, muito obrigada. Espero Obrigada que a você possa você. voltar. E eu quero te convidar para um próximo meeting também, quando a gente voltar ao normal, para você vir para Campinas e falar um pouquinho com as meninas. Eu me surpreendi, realmente. Foi muito, muito gostoso. Ai, que bom, eu adorei também. Obrigada pelo Eu convite, agradeço, fiquei muito feliz. de verdade. Eu adoro E acompanhem Balance. ela, gente. É muito legal, é muito doida a rotina delas. Delas, porque, tipo, é muita gente, vocês não estão entendendo. E ela realmente malha todos os dias, ela é uma inspiração nesse sentido para mim também. Tenta. Não, é muito legal. E é isso, então. Muito obrigada a todo mundo aqui. Eu vou salvar, vai ficar 24 horas e a gente vai se falando. Cacá, Legal. beijo, viu? Obrigada, Bom resto de gente. semana e a gente vai se falando. Tá Beijo. bom. Um beijo, fica com Deus.